Você já sentiu que sua simples presença altera o ambiente? Que pessoas te olham de forma diferente, como se sentissem algo que não conseguem explicar? Talvez você tenha aprendido a se calar, a se esconder um pouco, a se moldar para não causar tanto desconforto. Mas a verdade é que sua energia fala antes de você, e nem todos estão prontos para o convite silencioso que ela representa. Neste vídeo, vamos mergulhar no que Carl Gustav Jung chamaria de o campo magnético da alma, aquela força invisível que pulsa através de você, resultado do seu encontro com a própria sombra, da sua autenticidade e de tudo aquilo que você já enfrentou internamente. Sua energia não é barulho, não é espetáculo. Ela é linguagem. E como toda linguagem verdadeira, ela provoca, revela e transforma. Se você sente que carrega uma presença que não passa despercebida, mesmo em silêncio. Se você já percebeu olhares de desconforto sem entender o porquê, ou se já foi chamado de intenso demais, só por ser você, então este vídeo é para você. Curta, compartilhe e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Esse tipo de conteúdo encontra quem está pronto para lembrar quem. Agora respire fundo e venha comigo. Há pessoas cuja presença é como vento, leve, quase imperceptível, passa e logo some. E há outras cuja presença é como o fogo, aquece, ilumina, mas também incomoda. Você pode nem perceber, mas o campo que você irradia chega primeiro. Antes das palavras, antes do sorriso, antes de qualquer gesto. Carl Jung dizia que somos muito mais do que ego e carne. Há um centro psíquico mais profundo que ele chamou de self, a totalidade do ser, onde mora a alma que já viu muito, que carrega não só memórias pessoais, mas também coletivas, ancestrais. Quando você começa a se alinhar com esse self, quando para de representar papéis, quando abandona as máscaras, sua energia começa a vibrar diferente. E essa vibração, ela não se esconde. É por isso que algumas pessoas se afastam sem explicação. Outras se aproximam, como se tivessem te reencontrado depois de milênios. E algumas simplesmente se sentem desconcertadas, porque sua energia é em si um convite à presença, um convite à verdade, um lembrete de que existe algo além do superficial, e nem todos querem lembrar. A presença verdadeira tem esse efeito. Ela não grita, mas ecoa. Não exige, mas convoca. Quando alguém que vive de forma autêntica entra num espaço, algo muda. O campo se reorganiza. As máscaras começam a pesar. O silêncio ganha outra textura. E isso pode ser profundamente desconfortável para quem ainda está tentando esconder sua própria alma de si mesmo. Jung falava que todos carregamos uma sombra, tudo aquilo que negamos, reprimimos ou esquecemos de nós mesmos. Quando você aparece inteiro com sua luz acesa, essa luz toca as sombras alheias. Não porque você queira, mas porque é inevitável. A sua inteireza expõe, sem esforço, a fragmentação dos outros. Sua liberdade escancara as prisões que muitos construíram para si mesmos. E aí vem os julgamentos, os afastamentos, as projeções. Mas isso não é pessoal, é arquetípico, é psíquico. Você se torna espelho, e nem todo mundo quer se ver com honestidade. Às vezes, vão te chamar de arrogante, quando na verdade, você apenas não precisa se provar. Vão dizer que você se acha, quando você apenas se conhece. Outros ainda tentarão diminuir sua luz, não por maldade, mas porque se sentem pequenos diante dela. É nesse ponto que muitos começam a se questionar. Será que eu estou exagerando? Talvez eu devesse ser mais discreto, mais leve, mais fácil. Mas essa dúvida é o sussurro da persona tentando voltar ao controle. A persona, para Jung, é a máscara social, o papel que aprendemos a interpretar para sermos aceitos. Só que, quando você já experimentou a liberdade de ser quem você é, a máscara começa a sufocar. E aqui está a chave. Sua energia é um convite, sim. Mas não é para todos. Ela é um chamado silencioso aos que estão prontos para lembrar quem são. Ela sacode estruturas, dissolve ilusões, ativa memórias adormecidas.
E para quem ainda está apegado à inconsciência, isso parece ameaça. Não porque você esteja fazendo algo errado, mas porque você representa algo que eles ainda não sabem sustentar em si. É como se você estivesse falando uma linguagem esquecida, mas profundamente familiar. E apenas aqueles que já começaram a despertar conseguem compreender. Os outros reagem como podem, e isso pode doer, pode gerar solidão, mas também cria um campo magnético que atrai os verdadeiros. Aqueles que sentem com a alma, que reconhecem no seu olhar uma lembrança, uma faísca, uma direção. Você já notou como crianças e animais reagem a você? Como eles se aproximam, com naturalidade, ou se retraem com instinto? Isso acontece porque eles ainda vivem no campo da verdade vibracional. Eles não analisam, não julgam, não calculam, eles sentem. E o que sentem é a coerência ou a falta dela. Sua energia, quando íntegra, fala a linguagem da vida. Não precisa de explicação nem de legenda. É sentida. E quando é sentida, transforma. Essa transformação nem sempre acontece com suavidade. A presença que convida à verdade também convoca rupturas. Ela desestabiliza o que estava em equilíbrio ilusório. E é por isso que sua energia não passa despercebida. Ela não é neutra, é reveladora. Você não precisa dizer uma palavra para despertar algo em alguém. Às vezes, basta estar. E isso é o que mais desconcerta. Porque estamos numa cultura acostumada com máscaras, onde se fala muito, mas se sente pouco. Sua energia, por outro lado, é silêncio cheio, é densidade suave, é presença que não se esforça para impressionar, mas que, paradoxalmente, impressiona justamente por não precisar. Carl Jung dizia que o inconsciente coletivo responde a símbolos vivos. E é exatamente isso que você se torna quando começa a viver em coerência interna, um símbolo vivo. Alguém que, por simplesmente existir, ativa imagens, sensações, lembranças arquetípicas nos outros. Você se torna um portal mesmo sem querer, e esse portal pode ser um alívio ou um espelho incômodo. Alguns vão se sentir livres perto de você, como se o ar ficasse mais leve, como se, pela primeira vez em muito tempo, pudessem respirar com a alma. Outros, no entanto, vão se sentir nus, desarmados, pressionados por uma transparência que não estavam prontos para encarar. Mas lembre-se, você não está fazendo isso com intenção. Você apenas é. E isso já é o suficiente para reorganizar o campo ao seu redor. É comum, nesse caminho, experimentar certa solidão. Porque quanto mais você se alinha, mais seletivo seu campo se torna. E não por arrogância, mas por ressonância. Sua energia começa a filtrar tudo o que é dissonante. Palavras vazias soam mais altas. Sorrisos forçados se tornam mais evidentes. Situações que antes pareciam normais, agora pesam. É como se você desenvolvesse uma nova sensibilidade, não emocional, mas energética. E nesse novo sentir, você percebe que não cabe mais em certos lugares, nem em certas conversas. Não é você que mudou demais, é que agora você se lembra de quem sempre foi. E isso não cabe mais nas formas que antes te prendiam. Sua energia é sua assinatura espiritual, e o mundo sente quando ela está presente. Mas nem todos estão prontos para esse encontro, porque sua presença convida. E esse convite é um chamado à verdade, e a verdade exige coragem. É preciso força para continuar sendo quem se é, mesmo quando o mundo tenta, sutilmente, nos convencer a suavizar, a caber, a parecer menos. Mas a energia que pulsa em você não veio para agradar, veio para lembrar. Lembrar aos outros daquilo que eles esqueceram de si mesmos. Você é como um sino tocando numa noite adormecida. Alguns vão tapar os ouvidos, outros vão despertar em lágrimas. E o mais bonito disso tudo é que você não precisa se esforçar para ser essa presença. Ela já está aí. Foi forjada em suas noites escuras da alma, nas vezes em que enfrentou a própria dor sem testemunhas, nas escolhas que fez em silêncio, apenas para não se trair. Sua luz não nasceu da ausência de sombra. Ela nasceu do abraço profundo com ela. Jung dizia que só aquilo que foi enfrentado em nosso interior
pode ser transformado em sabedoria. Sua energia é reflexo disso. Ela carrega o peso e a leveza de quem caiu e levantou, de quem se viu quebrado e mesmo assim escolheu voltar inteiro. E é essa escolha que faz sua aura falar antes de qualquer palavra. Ela carrega histórias que nem você consegue explicar direito, mas quem sente sabe. É como se o coração reconhecesse um lar antigo. Sim, haverá desconforto, haverá afastamentos, mas também haverá encontros que parecem escritos nas entrelinhas da existência. Almas que vibram na mesma frequência encontrarão em você não apenas companhia, mas espelho, ninho, farol. Por isso não se retraia, não peça desculpas por ser inteiro. Sua energia não é um erro, ela é um chamado, e quem estiver pronto vai ouvir. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sabe disso. Você não precisa mais se ajustar para caber. Você veio para expandir. Sua presença é cura, mesmo quando dói. É transformação, mesmo quando assusta. E acima de tudo é verdade. E a verdade, como o sol, não precisa gritar. Ela apenas nasce e ilumina tudo. Então, não esconda o que você é. Honre, proteja e compartilhe com sabedoria. Porque, como dizia Jung, aquilo que não se torna consciente se transforma em destino. E você está aqui para fazer da sua energia não um fardo, mas um caminho. Um portal vivo através do qual o mundo começa, pouco a pouco, a lembrar de si. Se este vídeo tocou algo em você, curta, compartilhe com alguém que também carrega uma presença que o mundo ainda não entendeu. E se você sentiu sua própria energia pulsar enquanto ouvia cada palavra, escreva nos comentários: minha presença é meu convite. Que essa seja a nossa senha silenciosa e que os que sabem reconheçam. Até o próximo vídeo. E lembre-se, sua luz é a lembrança de muitas outras, não apague, acenda.